Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, internautas. Vamos de mais um vídeo para o meu canal. Desta feita, professor Eliseu Rodrigues, pastor Eliseu Rodrigues, por não conhecer grego, é enganado por professor de grego. Queridos, este vídeo não é para denegrir a imagem do pastor Eliseu Rodrigues, que, por sinal, eu sou um defensor e apoiador do ministério de pregação do pastor Eliseu Rodrigues. É um grande pregador e um homem de caráter ilibado. Quero deixar isso aqui muito bem claro. É tanto que no direct do Instagram, trocando mensagens, eu aconselhei o pastor Eliseu Rodrigues a não entrar nesta de alguns professores que querem pegar carona, pessoas que estão iniciando agora, que não têm profundo conhecimento da língua, mas querem pegar carona no nome do Eliseu Rodrigues, o nome dele dá like, querem ver os pôsteres deles no Instagram do Eliseu Rodrigues, para quê? Para ganhar like. Homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não têm compromisso com as ovelhas, compromisso com o rebanho. Eliseu Rodrigues é pastor, eu sou pastor, eu comecei a pastorear aos 19 anos de idade, então nós temos compromisso. Portanto, eu fiz de tudo para não gravar este vídeo. Aconselhei o pastor Eliseu Rodrigues, mas ele foi do afã da galera, da juventude. Ele é um menino novo, Eliseu Rodrigues, diga-se de passagem, um menino novo, porém com uma grande bagagem, tá? Diga-se de passagem. Mas ele foi na onda dos novatos e fez uma reação ao meu debate com o professor Átila. E quando eu falo de pessoas que não têm compromisso com o rebanho, quero deixar isso muito bem claro, também não estou falando do pastor Átila Ribeiro. Embora o pastor Átila Ribeiro seja novo também no ministério, novo na idade, novo no aprendizado da língua grega, mas ele é um homem de alta responsabilidade e de alto e bom caráter. Quero deixar isso muito bem claro. Ok? Ok. Então vamos ao vídeo. Explicando antes, professor Ferreira, o que é esse vídeo? Eu fiz um debate se haverá tristeza ou não no Tribunal de Cristo. Tive um debate com o pastor e professor Átila Ribeiro. E no debate eu apresentei enfática e categoricamente que não haverá tristeza no Tribunal de Cristo. O que o Eliseu Rodrigues fez? Fez cortes tendenciosos, acredito que não com tendência proposital, mas quer queira, quer não, os cortes ficaram enviesados, tá? Ficaram torcidos e eu fui obrigado, estou sendo obrigado a gravar este vídeo. Gravarei mais 3 vídeos sobre a reação que o Eliseu Rodrigues fez sobre o nosso canal, sobre o nosso debate, tá? Quero deixar aqui muito bem claro, esse vídeo vai ser pastor Eliseu Rodrigues é enganado por professor de grego por não conhecer grego. Pelo fato de Eliseu Rodrigues não conhecer grego, ele foi enganado pelo professor de grego sobre o termo faulos. O termo faulos, explicar aqui para vocês entenderem, é um termo usado para mal no Novo Testamento grego. Esse termo aparece em 2 Coríntios 5:10, que diz que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que nós fizemos através do corpo, ou bem ou mal. Quando eu fui explicar o termo mal, porque o meu interlocutor falou que mal ali não é mal no sentido de pecado, de condenação, ele falou que mal para condenação seria cacosa. Essa foi a primeira fala dele, depois ele mudou, claro, depois ele mudou. Mas é apenas mal no sentido de obras inúteis, obras não pecaminosas. Eu mostrei que faulos é o termo genérico para todo tipo de mal e, portanto, faulos ele nunca pode ser aplicado à igreja. Quando Tiago diz todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, embora o pronome apareça ali na primeira pessoa do plural, mas é todos nós seres humanos, não é todos nós apenas a igreja. É só você ver o contexto. Se você pegar o contexto paralelo de Romanos 14:10, você já percebe isso. Paulo diz: todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Aí Paulo explica: porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que diante de mim toda língua e todo joelho confessará a Deus. Por essa razão, nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Ok? Ok. Então, o nós ali que aparece em 1 Coríntios, que é contexto paralelo de Romanos 14:10, que é contexto remoto de Isaías 43, que diz que toda língua confessará, todo joelho confessará. Então, o nós ali a quem Paulo se refere é no sentido de que
todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, ante o tribunal de Deus. Acontece que, na teologia sistemática, e deixe bem claro, uma coisa é teologia sistemática, outra coisa é teologia biblista, tá? Na teologia sistemática, o termo tribunal de Cristo foi sistematicamente aplicado ao ato do galardão dado à igreja após o arrebatamento, logo imediatamente após o arrebatamento. Então, ficou conhecido dentro da teologia sistemática o termo Tribunal de Cristo restrito a este evento. No entanto, quando você vai para a teologia biblista, o termo Tribunal de Cristo é um termo que abrange todos os julgamentos. Começa com o primeiro julgamento, a primeira etapa, que é o tribunal para galardão dos crentes, para galardão dos salvos, mas em todos os outros julgamentos, em todos os outros tribunais, Jesus é o juiz. Deixa eu explicar isso para você, muito bem claro, com textos bíblicos. Jesus diz: vem a hora que os que estão no túmulo sairão para a ressurreição da condenação. Aí Jesus continua: e eu não posso fazer nada da forma que ouço julgo. Quem estará julgando ali? Jesus. Quem será o tribunal ali? Cristo. Tribunal de quem? De Cristo. Outra coisa, a Bíblia diz, Jesus disse que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Jesus, falando do julgamento das nações, ele disse que quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do seu Pai e todos os santos anjos com ele, então se assentará e separará os bodes das ovelhas, julgamento das nações. Quem é que fará isso? O Filho do Homem, Jesus. Então, quando Paulo fala de tribunal de Cristo em 2 Coríntios 5,10, Paulo usa o termo nós, mas usa o termo nós, esse termo nós não é restrito à igreja. Como é que você descobre que não é restrito à igreja? Justamente pelo termo faulos, pelo contexto paralelo de Romanos 14,10, que diz que compareceremos porque todo joelho comparecerá. Ou seja, logo, não apenas nós igreja, mas nós humanidade. Nós humanidade. Tá bom? Então, deixando isso muito bem claro para você. Depois eu vou gravar um vídeo só explicando tudo sobre o Tribunal de Cristo. E estou escrevendo um livro também sobre isso. Mas vamos então ao debate, né? A reação. No meu debate eu provei, eu mostrei que faulos não pode ser aplicado à igreja. E provei que faulos não pode ser aplicado à igreja. Mas o professor de grego apresentou de forma errada. Primeiro apresentou um livro dizendo que era léxico e não é léxico. E quando apresentou o léxico, apresentou o contrário do que o léxico diz. Eu mostrei no debate e vou mostrar aqui agora. O Eliseu Rodrigues foi então no oba-oba do professor de grego e o que ele fez? E foi defender o professor de grego, entendeu? O que acontece? Quem me conhece sabe que eu sou perspicaz em debate e sou enérgico em debate, mas isso contra herege. Como eu estava debatendo com um pastor, e diga-se de passagem, pastor Átila, independente de todos esses erros que ele cometeu, mas é um grande pastor, um grande homem de Deus, quando eu vou debater com herege, eu vou com sangue no olho. Mas como eu fui debater com o pastor, eu falei, não, eu vou respeitar, eu vou vencer nos argumentos. Quando o pastor Átila viu que os argumentos não se sustentavam, os argumentos dele, então ele partiu para... Porque aí foi com aquela impostação de voz e deu a entender para leigo que ele estava certo. Mas vamos ver se ele estava certo ou não. Portanto, o professor Eliseu Rodrigues se deixou levar por isso e cometeu um erro gravíssimo. Portanto, esse vídeo professor Eliseu Rodrigues, por não conhecer grego, é enganado pelo professor Átila, que é professor de grego. Meus queridos, vamos, sem mais delongas, vamos ao vídeo, tá? Vamos ao vídeo, ok? Soltar o vídeo do professor Eliseu reagindo ao meu debate. Você vê como ele se deixou levar pelos erros do professor Átila e ele, para defender o indefensável, né, de que haverá tristeza no Tribunal de Cristo, claro, ele foi na onda. Vamos lá. Vamos soltar aqui o vídeo, ok?
Veja bem, eu apresentei aí e apresentei o léxico, que faulos é todo tipo de mal, ruim, moral, mal-moral, é o termo genérico para todo tipo de mal. E apresentei o léxico do Robson. Olha o que o Eliseu Rodrigues vai falar. Aqui, o pastor Eliseu parte para um outro assunto, que é se a maioria dos prés defendem que haverá tristeza no céu. Que isso vai ser um outro vídeo meu, tá bom? Eu estou deixando o vídeo correr na íntegra porque eu não quero fazer cortes como fizeram com a minha fala. Fizeram cortes enviesados e desonestos, né? Diga-se de passagem, com a minha fala. Eu estou deixando rolar aqui para vocês verem que eu não quero fazer isso, ok? Mas estarei gravando outro vídeo respondendo também sobre esta suposta prova do professor Eliseu, que de fato ele não prova nada. Mas vamos continuar o vídeo para vermos falos. Observe um detalhe, eu falo que todos os léxicos dizem o que eu digo, tá bom? Segura isso aí, que aí você vai ver a fala do pastor Átila Ribeiro. Agora observe que o professor Eliseu Rodrigues vai dizer que desobediência, deixar de orar é mal, mas não é mal condenado. Isso é o que o professor Eliseu Rodrigues diz, mas não o que os léxicos dizem. Detalhe, não apenas os léxicos, a Bíblia também. Então, o professor Eliseu Rodrigues, o que acontece? Ele vai pegar o conceito que o pastor Átila dá errado e ele vai dar onda. Por quê? Porque ele não conhece grego. Aí vai dizer que mal é deixar de orar. Não, não deixar de orar, o termo faulos é todo tipo de mal e não pode, em hipótese alguma, ser aplicado à igreja, tá bom? Não, mas como está sendo dito aqui agora, não, eu estou mostrando que mal, faulos, é todo tipo de mal, é prostituição, é adultério, é dissensão, é inveja. Vamos continuar que você vai ver, tá bom? Observe que eu estou citando Tiago. Tiago diz assim: havendo entre vós heresias, dissensões, egoísmo, perturbações, há todo tipo de faulos, todo tipo de mal. Qual é o termo? Faulos. Olha o que o pastor Eliseu Rodrigues vai dizer. Vai dizer que Tiago está falando para a igreja. É, mas presta atenção na fala do Eliseu, depois vamos ver o que Tiago falou.
Aqui, amados, você tem uma teologia perigosíssima que o professor Eliseu Rodrigues, sem perceber, está colocando, que é o preterismo. O preterismo diz o seguinte: a igreja está debaixo da misericórdia, então o mal que a igreja pratica não tem o castigo que tem o mal que o ímpio pratica. E observe que Eliseu Rodrigues diz que aqui Tiago está falando para a igreja, fato, está falando para a igreja. Mas está falando para a igreja o quê? Que se há dissensão, se há heresia, há todo tipo de faulos, todo tipo de mal. Falando para quem? Para a igreja. Então tá. O texto é bem claro, há todo tipo de mal. Se há dissensão, se há inveja, há todo tipo de mal. Ok, ok. Eu apresentei o texto está claro. Então vamos lá. Mas é para a igreja. O que o professor Eliseu vai dizer a posteriori? Que eu não uso os textos que falam de Faulos em Coríntios, porque em Faulos em 2 Coríntios 5,10 é para a igreja. Ora, mas Tiago não é para a igreja? Tiago não é para a igreja? Então tá, as obras da carne em Gálatas 5 diz que ciúmes, inveja, que é o que está no texto, dissensões, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E agora? Tiago está falando dessas coisas para a igreja que é Faulos. Quem pratica Faulos pratica essas coisas. E agora? Quem está certo? Eliseu Rodrigues. O senhor, Tiago ou Paulo? Na verdade, Tiago e Paulo. Entendeu? É porque Faulos não é aplicado à igreja. Tá? Quem pratica Faulos, que é heresia, que é inveja, não tem parte no reino dos céus. E quem pratica heresia, inveja, e dissensão, está praticando todo tipo de Faulos. Então não tem como Faulos ser para a igreja. E a coisa vai pior ainda, viu? Observe. Tiago está falando uma coisa, está falando de heresia, está falando de invejas, que Paulo diz que os que tais coisas praticam são obras da carne e não entram no reino do céu, mas Eliseu Rodrigues e, e Átila Ribeiro, com base em nenhum léxico e em nenhum texto bíblico, dizem o contrário de Tiago e de Paulo. Eu falo que a falta de. Vai contra os léxicos, contra os textos bíblicos. Eu estou citando os léxicos e textos bíblicos.
Detalhe, textos, como é o caso de Tiago, que fala para a igreja. E estou pegando Jesus dizendo que quem pratica falos ressuscita para a condenação e não para galardão de salvo. É Jesus que está falando isso, ok? Mas a coisa vai piorar ainda. Observe, senhores, o que o exegeta faz? Ele pega, vai examinar um termo. Se você tem um termo dentro de um texto, no caso 2 Coríntios 5,10, o que você faz? Você pega primeiro o sentido do termo dentro do contexto geral das escrituras neotestamentárias. Contexto geral das escrituras neotestamentárias para o termo falos. Mal condenatório, mal moral. Tribunal de Cristo, quando você pega o texto paralelo de Romanos 14,10, que está muito bem claro. Compareceremos ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: diante de mim, diz o Senhor, que toda língua e todo joelho se confessará a Deus. Isso é uma referência ao contexto remoto de Isaías 43, que fala de toda a humanidade. Então, o termo nós ali, em Paulo, de 2 Coríntios 5,10, não está restrito ao ato do tribunal de Cristo na ocasião do galardão para a igreja. Não está. O termo ali, embora seja nós por quê? Porque nós, toda a humanidade, inclusive nós, a igreja, compareceremos ante o tribunal de Cristo. Mas nós, toda a humanidade, para receber o bem ou o mal. Quem? A igreja recebeu o bem na ocasião em que se dará o arrebatamento e o galardão da igreja, e os ímpios recebendo a recompensa de faulos do mal que praticaram nos outros julgamentos em que Cristo será o juiz. Por isso que o tribunal de Cristo é sistematicamente, na teologia sistemática, senhores, na teologia sistemática, uma referência ao ato do arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, e na teologia biblista, Cristo estará em todos os tribunais, portanto o termo é tribunal de Cristo, e você tem também outras versões que falam até tribunal de Deus, deixando isso muito bem claro. Professor Pereira, e isso refuta o pré-tribulacionismo? Não. Isso vai contra o pré-tribulacionismo? Não. Muito pelo contrário, isso só esclarece mais ainda que Jesus estará em todos os tribunais. O tribunal de Cristo, na sua primeira etapa, é para galardoar os crentes, e que ali não haverá julgamento de faulos, julgamento de mal. O julgamento de faulos, de mal, é quando Cristo estará em outras ocasiões, o tribunal de Cristo em outras ocasiões, Cristo sendo juiz em outras ocasiões. O próprio Jesus disse isso, mostrei para vocês. Ele disse que muitos ressuscitarão para a respeito da condenação. Ele diz: e eu de mim mesmo não posso fazer nada, já está provado que ele será o juiz. Então, é por isso que está tudo muito bem claro. Aí o Eliseu disse que eu não uso os textos. Então, veja bem, olha só o que eu fiz como exegeta. Usei todo o contexto do Novo Testamento para faulos. Usei o texto de Tiago 3:16, que está falando de faulos para a igreja, que os que praticam dissensão e inveja, pratica todo tipo de faulos. E quem pratica dissensão e inveja é uma obra da carne, conforme Gálatas 5, conforme Paulo, e não tem parte no reino dos céus. Então, como é que eu não estou usando textos que falam do galardão do tribunal de Cristo? Estou usando. Acontece que a teologia sistemática, que é excelente, mas se você não tiver cuidado, a teologia sistemática, não que ela esteja errada, mas ela foge do conhecimento profundo das escrituras, ok? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o tribunal de Cristo. Então, professor Eliseu, eu estou falando de faulos do tribunal de Cristo, de faulos para a igreja, de faulos falado por Jesus, mas a coisa vai complicar mais ainda. Escute, vá por mim. Na verdade, não é um ataque, entendeu? Eu falei a verdade, é falta de conhecimento bíblico e exegético, e ademais, quanto ao respeito do pastor Atra, tenho sim. Estávamos em um debate, tudo acabou ali no debate. O pastor Atra é um homem de Deus,
E não é meu amigo, porque eu não tenho nenhuma relação pessoal com ele, mas é um homem de Deus. Entendeu? É um homem de Deus. Mas vamos ver o que o pastor Atra vai responder. Observe, ele diz: o senhor disse que todos os léxicos. Então, quando ele fala isso, subtende-se na visão dos leigos que ele vai mostrar léxicos que dizem o contrário. Segura. Richard C. Trank. Por que ele cita Richard C. Trank? Primeiro, não é um léxico. Tá? Segundo, ele está citando Richard C. Trank apud duas Pentecostes. Eu vou mostrar isso para vocês, mas deixa ele falar. Observe. Ele diz, já que o senhor citou os léxicos, e diz que todos os léxicos dizem que Faulos é mal para pecado, vamos ver se é verdade. Aí ele fala, Richard C. Trank, aí quando ele fala isso, todo mundo acha que ele está citando um léxico. Primeiro, porque ele cita Richard C. Trank, o C abreviado, porque ele não está citando a fonte primária. Quem é que ele está citando, professor Ferreira? Vamos lá, vamos mostrar aqui, deixa eu jogar aqui só para mim. Ele está citando, na verdade, Manual de Escatologia de Dwight Pentecoste. Por sinal, todas as perguntas que ele fez a mim foi com base nesse livro. Ele leu o livro à risca, viu? Ele fez a cartilha perfeitinha, entendeu? Mas como ele não tem as fontes primárias e eu não sei, eu não quero falar mal do professor Atlas, só quero dizer que ele errou e errou feio. Ele está citando, tá aqui, ó, Richard C. Trent, ó, aqui, ó. Aqui, ó, essa é a referência. Está citando Richard C. Trent, essa referência aqui que o Dwight Pentecostes faz. Aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Ele não. Detalhe, não é um léxico. É um livro que é New Testament Synonyms, ou seja, sinônimos do Novo Testamento. É um livro, não é léxico. Ele dá a entender que é léxico para leigos. Mas eu vou deixar aqui, ó, a citação dele é essa aqui, ó. Eu vou deixar aqui na tela. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui. Ó. No meu dedinho aqui, ó. O dedo indicador. Já só o indicador aqui, ó. Aqui, ó. Só o indicador, tá? Aqui, ó. Congela e leia aí, por favor. Olha, o texto que ele está lendo é isso aqui, ó. Abre aspas. Maldade sobre outro aspecto, não de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. Fecha aspas. Aqui, amados, com todo respeito, primeiro, não é um léxico, e o professor Eliseu Rodrigues foi enganado, né, por isso. Segundo, é um livro. Terceiro, o professor deveria ter citado Trent, que é um livro, não um léxico, apud do Pentecoste, ou seja, conforme do Pentecoste, que é aquela questão de citação, citação direta, citação indireta, citação direta longa, citação direta curta, citação de citação. O que ele está fazendo? Uma citação de citação. Então, primeiro, não é um léxico. É o que, professor Ferreira? É nada mais, nada menos do que um livro. Mas ele diz, já que o senhor citou os léxicos, vamos ver se isso é verdade. Aí cita um livro que não é fonte primária, ele nem analisou o livro, para dar a entender que era um léxico, e isso o professor Eliseu Rodrigues foi enganado.
E quando o Átila vai citar o léxico, ele cita errado, cita o léxico, diz o contrário do que o Átila cita. Na verdade, o léxico diz o que eu falo. Observe, o que que acontece? O professor Átila, por não entender o termo faulos e por ficar surpreendido, ele ficou surpreendido. Os léxicos não dizem o que ele diz. E nem a Bíblia. Você não vai ver os textos bíblicos dizendo que faulos são coisas inúteis, mas faulos é todo tipo de mal, inclusive textos que falam para a igreja, como é o texto de Tiago 3,16. Aí ele diz: esse nós aqui é exclusivo. Não, esse nós aqui, repito, conforme o. Para você ler o texto do Tribunal de Cristo, você pensa, faulos aqui é o quê? Já que faulos é todo tipo de mal. Vamos pegar o contexto paralelo que fala do Tribunal de Cristo, vamos, Romanos 14. Lá diz que compareceremos porque está escrito que toda língua e todo joelho se dobrará. É por isso. Nós compareceremos por quê? Porque todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo em etapas diferentes. Os que fizeram bem à igreja, na ocasião do arrebatamento para receber galardão. Os que praticaram faulos, o mal, na ocasião do juízo, da ressurreição da condenação, gente. Mas pelo fato do professor estar indo com um óculos. Tá, não vou falar mal do professor. Vamos deixar. Olha quando ele vai citar o léxico, o que, que ele faz. Porque o Eliseu Rodrigues fala que esperou isso do pastor Átila? Porque o Eliseu Rodrigues, por não conhecer grego, e também acredito que não se exegeta, o professor Átila está entrando agora na área do grego e também não é exegeta, pelo menos eu penso que não, pelo que ele apresentou. O que que acontece? Ele esperava isso do Átila? Sim, esperava isso. Mas deixa ele falar, deixa ele falar. Veja bem, quem está deixando claro? O professor Átila. Paulo? Não. Paulo diz o contrário. Paulo diz, e usa o termo faulos, que não é o que o Átila diz, em nenhum léxico. Todos os léxicos dizem o que eu digo. Veja bem, quando o Eliseu diz que, biblicamente falando, o mal que o ímpio opera é diferente do mal que o crente comete, isso é Eliseu Rodrigues, viu, gente? Não é a Bíblia. Tiago diz, vou repetir, Tiago falando para a igreja, o próprio Eliseu reconhece. Se há entre vós inveja e dissensões, há todo tipo de faulos. E Paulo diz que inveja e dissensão é obra da carne, e quem pratica tais obras não vão para o reino do céu. Logo, é impossível a igreja praticar faulos, mas ainda vai piorar. Então o Eliseu dá uma interpretação com base no que Átila fala, sem base nenhuma em léxico, nem em textos bíblicos, para defender o quê? Que vai haver tristeza no céu. Quer defender a força, irmão. Quer defender de todo jeito, na porrada, no grito. Aí não dá, né?
Ou seja, por que o pastor Eliseu está falando isso? Está falando isso que Faulos é como se fosse aquelas obras, você pregou com motivação errada. Não, Faulos é mal pecaminoso, é todo tipo de mal. Faulos é impossível a igreja praticar Faulos e ser. Quem pratica Faulos não será arrebatado. Quem pratica Faulos não será salvo. Quem pratica Faulos pratica dissensão, pratica inveja e são obras da carne, não herdarão o reino dos céus e pratica todo tipo de mal, disse Tiago. Portanto, todo tipo de mal, todo tipo de faulos, que aí entra tudo, entra homicídio, entra prostituição, entra tudo. Então, essa ideia de que no contexto de Coríntios 5, faulos tem esse significado, está completamente errado, redondamente errado, porque o contexto de Coríntios 5 deve ser remetido a Romanos 14:10, que deve ser remetido a Isaías 43, e que o termo faulos deve ser remetido ao seu contexto neotestamentário. Eu concordo, deve ser analisado dentro do contexto do texto, mas por quem sabe analisar, né? E qual é o contexto do texto? Quem pratica o bem vai receber galardão, a igreja. No arrebatamento, quem pratica o mal vai receber o que é digno do mal, a condenação. Isso em outra ocasião em que Cristo estará julgando também, como eu já deixei claro neste vídeo. Então, não são versículos soltos e eu não quero impor. São versículos completamente contextualizados, falando da igreja, e que quem pratica pode ser igreja organizacional, tem um cartão de membro, mas não é igreja para ser arrebatada. Aqui o Atila vai repetir o que já foi falado. Repito, o Atila fala isso por não entender justamente o contexto imediato de 2 Coríntios 5:10 e o contexto neotestamentário de tribunal de Cristo em suas várias etapas. Por isso que ele fala isso. Não, ele foi surpreendido. Quando ele foi surpreendido, é o que ele fez. Aí ele partiu para a impostação de voz. Aí quem o viu a impostação, uau, uau, no grito. No grito não, né? Não vai não. Não, pô, na mão grande. Ele não trabalhou. Quando ele ia falar de como isso é, com certeza ele ia citar o Dwight Pentecoste também, né? Mas olha o que ele vai falar agora. Agora ele vai citar o léxico, viu? Veja bem, agora o que é que ele vai falar? Ele vai falar que o léxico de Low e Naida traduz direitinho a parte de faulos, né? Vai dizer que faulos é apenas mal inútil, no sentido de inutilidade. Amados, aí eu até mostrei o Low e Naida, que eu levei 79 livros, dentre os 79 livros, 20 léxicos. Eu levei, só para vocês terem uma ideia, não estão todos, estão espalhados na minha biblioteca. Eu levei Robson, eu levei Ortiz, eu levei Bolton, eu levei Rusconi, eu levei William Demons, eu levei Grink e Dunker, eu levei também, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu levei também, porque são muitos, eu levei acho que 29 ou 30, eu levei Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, levei Gerhard Kittel, mas ele citou, primeiro, citou Dwight Pentecost, Trent Apud Dwight Pentecost, para dar a entender que era um léxico, e quando cita um léxico, ele cita esse aqui, ó, léxico grego
com domínios, léxico grego do Novo Testamento, com domínios semânticos, tá bom? Pare aí, por favor. Olha só o que o léxico diz. O léxico diz o que o Átila fala? Não, por isso que o título do vídeo é Professor Eliseu Rodrigues, por não conhecer grego, é enganado por professor de grego. Tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, vou deixar o meu dedo aqui em Faulos, tá? Faulos. Você tá vendo aqui, ó? Ó. O dedo tá bem em cima, aqui, ó. Vou pôr aqui para dar para você ler, ó. Pare aí e leia. Paulos. Faulos. Esse ré e esse on aí é sobre os gêneros, tá? Faulos. Leia aí você mesmo, leia aí, ó. Ó. Relativo a ser mal no sentido de baixeza moral. Mal com U, adjetivo, mal com L, advérbio. Ó, aí ele cita o texto. Qual o texto que ele cita? João 3:20. Tá aí, João 3:20. Então o léxico não diz o que o professor fala. Mas, professor Ferreira, o que está escrito em João 3:20? Vamos ler, que é o... Veja bem. Primeiro, deixe-me deixar claro. Primeiro, o que ele fala, deixa eu pegar aqui, João capítulo 3. Estou pegando aqui para vocês, já vou pôr na tela. Primeiro, ele fala que Low e Naida, vai dizer que mal é apenas coisa inútil. Não, todos os léxicos dizem o que eu digo, e detalhe, Low e Naida é o que é mais enfático e mais categórico. Mas o que acontece? O professor talvez não tenha lido, e por não ter lido, eu não sei por quê. Ele é professor de grego, ele tem uns alunos aí, eu não sei, confesso que não sei o porquê de ele ter falado essas coisas. Eu, de fato e de verdade, confesso para vocês que não sei o porquê. Mas olha aí o texto, pessoal, olha aí. Louinaida vai dizer que Faulo é mal no sentido de baixeza moral. Aquele que é amoral, imoral, que pratica todo tipo de imoralidade. Então não tem como Faulo ser aplicado à igreja, nem em 2 Coríntios 5:10, em texto nenhum, é impossível. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar Jesus falar? Vamos, porque o texto que os léxicos citam é o texto de Jesus. Ó, aqui, ó. Pasgarro faula praço, porque todo que pratica mal, qual é o mal? Faula praço, miseitofós, odeia a luz. Todo que pratica faula o quê? Miseitofós, odeia a luz. Espera aí que eu não quero que você vá para Strong, não. Eu quero que você fique no texto grego. Odeia a luz. Então, observe que é impossível quem pratica faulos ser a igreja, porque quem pratica faulos odeia a luz. Olha só o que Jesus continua dizendo. Cai e uk não erretai, vem pros para to fos, e não vem para a luz. Por quê? Rina me elenriteta erga autu, para que as obras suas não sejam reprovadas. Quem pratica faulos não vem para a luz, não vem para a igreja. Então, se tem alguém na igreja que pratica faulos, pode ser igreja no sentido de cartão de membro, de pertencer à denominação, mas não é a igreja viva de Jesus que vai subir. Gente, é o próprio Jesus que está falando isso. E o contexto de Coríntios 2:10, 5:10, eu já expliquei, está mais que explicado. Olha que Jesus continua. Rodepoionten aletheia, mas o que pratica aletheia
Mas o que pratica a verdade, erretai prostofós. Vem para a luz. Sai daí, o Strong, eu não quero você. Vem para a luz. Por que vem para a luz? Ó, vem para a luz, prostofós. Rina, meu Deus, é que eu estou aqui ao vivo, viu, amados? Aí às vezes eu clico e sai do texto e vai para o dicionário de Strong. Erketai prostofós, rina fanerote altuta erga, para que as suas obras sejam manifestas, rotienteo esti ergasmena, porque são praticadas em Deus. Rina fanerote altuta erga, para que as suas obras sejam manifestas. Então, está claro, está nítido, está mais do que provado que o pastor e professor Eliseu Rodrigues, ele foi enganado pelo professor de grego, Átila, e desculpe-me aqui o professor Átila, eu não posso fazer nada, entendeu? E o que acontece? E o professor Eliseu foi lá, fez recortes enviesados da minha fala, para tentar defender o Átila, por quê? Porque o Átila estava defendendo a suposta tristeza no Tribunal de Cristo para salvos. Então, este vídeo aqui é só explicando sobre Faulos, que o Neinaida, Louinaida diz o que o professor Átila falou, nenhum léxico diz o que o professor Átila falou. Quando fala de coisas inúteis, é coisas inúteis no sentido de baixeza moral ou de inutilidade no sentido de comida. É só você... Gente, são 22 anos que eu leciono grego. 22 anos que eu leciono grego. Isso não quer dizer que eu seja melhor que qualquer um. Nem melhor que o professor Átila. Entenda. Eu só estou dizendo que o professor... mostrando que o professor Átila errou. E o pastor Eliseu se deixou ser enganado pelo professor Átila. Por quê? Porque o professor Eliseu não conhece grego e que quer, por de todas as formas, defender que haverá tristeza no Tribunal de Cristo. Eu mostrei e demonstrei enfática e categoricamente, só que sem grito, sem arrogância, porque eu fui ali para debater as ideias que eu estava debatendo com o pastor. Se fosse com um herege, vocês me conhecem, sabe como eu trato herege. Um herege não escapa. Então tá aí, pessoal, muito bem claro. Professor Eliseu Rodrigues, por não conhecer grego, é enganado por professor de grego. Tá? Então, fica aqui o meu conselho ao professor Eliseu Rodrigues. Professor, o senhor é um grande homem, pastor Eliseu Rodrigues, um grande pregador. O senhor tem o meu carinho, em todas as minhas falas eu coloco isso. Muito antes do debate. Todas as minhas falas eu coloco isso. O senhor tem o meu respeito, tem o meu carinho. O senhor não é arrogante, como muitos dizem, mas infelizmente o senhor errou nessa. E o senhor está querendo defender o indefensável. E os professores de grego novatos, que não têm ainda profundidade, não conhecem de verdade o grego, estão inventando coisas, e para ganhar like, para ganhar seu apoio. O senhor é famoso? Pastor Ferreira, o que é que você fala da fama do Eliseu Rodrigues? Glória a Deus, meu Jesus de Nazaré. Glória a Deus, que lindo, que maravilha. É lindo ouvir Eliseu Rodrigues pregar, é lindo, é maravilhoso. Um dia desses eu estava tentando com o pastor José Francisco, lá da Igreja de Cristo do Avivamento, que já preguei muitas vezes. Eu pregava uma quinta, Eliseu Rodrigues pregava outra antes da fama. Eu estava querendo o contato do Eliseu para trazê-lo para pregar na nossa catedral. Entendeu? E no dia que ele vier, se puder, vai ser bem recebido, vai ser honrado, é um homem de honra. Mas, professor Eliseu, não custa nada chegar e dizer, pô, realmente não dá. Se bem que talvez o senhor não possa falar isso, porque os professores de grego eles vão continuar dando cambalhotas e cambalhotas e cambalhotas. Mas toda cambalhota que eles derem, uau, serão derrubadas aqui. Eu não queria gravar esse vídeo, repito, mas infelizmente gravarei este e outros ainda explicando a reação que o senhor fez do meu vídeo. Deus abençoe, pastor Eliseu, Deus abençoe Átila Ribeiro, e está aqui um esclarecimento aos leigos no assunto.